Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Nós vamos ler esse texto, você vai marcá-lo aí, e depois nós vamos fazer uma revisão do que a gente já viu, para que a gente possa depois então voltar a esse texto, tá bom? Isaías, capítulo 38, do verso 1 ao verso 8. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou a Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém. Vamos orar, pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um privilégio que temos de estar em Tua casa, Tua presença com o Teu povo. Vem nos ensinar em mais uma noite de estudo. Vem, ó Deus, nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A todos que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela transmissão nesta noite e que haverão de assistir esse vídeo posteriormente. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém e amém. Nós estamos numa nova série temática intitulada Eu Sou, esse é o 10º estudo, e nós já falamos sobre algumas temáticas, sobre a existência de Deus, a negação de Deus, e agora nós entramos nos atributos de Deus. Nós vimos então que os atributos de Deus são divididos em atributos incomunicáveis e comunicáveis, aquela tabelinha lá na frente já, o número 9, o slide. Nós vimos que os atributos de Deus são divididos nessas duas categorias, né? Atributos que Deus comunica a nós, como amor, bondade, justiça, misericórdia, retidão. São atributos que nós temos em menor grau, é claro, mas nós temos. E atributos incomunicáveis, aqueles que nós não temos jamais. Eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência. Nós não temos esses atributos, pertencem somente a Deus. E aí nós começamos então a ver sobre a imutabilidade de Deus. Vimos que Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas, porém Deus age, Deus sente emoções e age de modo diferente diante de situações diferentes. Nós vimos sobre esse aspecto. Primeiro, nós vimos que Deus é imutável no seu ser. Então, o ser de Deus, a sua essência é imutável. Segundo, aí número 13, Deus é imutável em seus decretos. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus decreta, de modo algum ele volta atrás. Deus é imutável nos seus decretos. E aí passamos a ver como que os nossos planos mudam diferente do de Deus. Slide 15, João. Nós vimos então que nós temos duas razões pelas quais os nossos planos diferentes dos de Deus, eles são mudados, né? Nós temos a falta de previsão para antecipar os acontecimentos, então a gente não consegue prever o que vai acontecer, por isso a gente muda a nossa rota. Segundo, a falta de poder para levar a cabo, que seria no caso aí a onisciência que Deus tem, ele sabe o que haverá de acontecer, e a onipotência que ele também tem, o poder de executar tudo aquilo que ele deseja. Nós não temos isso.
E essa enorme diferença entre Deus e nós faz com que a gente perceba por que há atributos que são de Deus, é claro, que nós não temos como compartilhar, porque nos falta esse poder, nos falta esse conhecimento. Vimos então algumas características desses atributos e passamos então na semana seguinte a falar sobre Deus que é imutável nas suas promessas. 18. Deus que é imutável nas suas promessas. E aí vimos que estas promessas que Deus faz, elas não voltam atrás. Ele, quando promete algo, ele cumpre, e isso inclusive é o que nos dá segurança e certeza e tranquilidade para nós confiarmos nele. Ele promete, ele faz. Vimos também aí deixa eu ver aqui, número 21, que Deus é imutável nos seus atributos. E aí a gente não detalhou muito isso, porque a gente vai estudar os atributos de Deus separadamente, mas o amor de Deus não muda, a verdade de Deus não muda, a misericórdia dele não muda, a justiça dele não muda, ele é imutável em todos os seus atributos. Terminamos então falando sobre o Deus que é imutável também na concessão dos dons. Os dons que Deus concede não mudam, ele é imutável ao conceder os dons, e é imutável, inclusive, também, a gente observou esse aspecto, em salvar pessoas. Então, quando Deus resolve salvar alguém, Deus também faz de maneira. Quando Deus resolve salvar alguém, ele faz isso de maneira. Temos algumas lições sobre a imutabilidade, e hoje nós vamos então meditar um pouquinho, aí número 29, sobre as aparentes mudanças em Deus. Está próximo à aula porque foi da aula passada, mas a aula de hoje, no caso, é as aparentes mudanças em Deus. Começando com esse texto de Isaías capítulo 38, que a gente vai analisá-lo daqui a pouquinho, aonde mostra que Deus aparentemente mudou. Deus se arrependeu do que havia dito ao rei Ezequias. E a gente então vai encontrar na Bíblia Sagrada algumas aparentes mudanças que em Deus são vistas. Então, a despeito de não haver nenhuma mudança na sua natureza, nos seus atributos, nos decretos, nas promessas, nos dons, como nós já falamos aqui, nós não podemos dizer que Deus é inamovível. Ele é imutável, não muda. Mas isso não significa que ele é inamovível, no aspecto de que ele não se move em algumas decisões. Os decretos dele são eternos e são definidos para todo sempre. Mas eu mencionei logo no início aqui, quando eu falei sobre a imutabilidade, sobre a ideia do carro. O eixo principal não muda. As rodas vão girando de acordo com o percurso e com a necessidade de alguma rotação. A mesma coisa acontece com a ação de Deus no tempo diante das circunstâncias. Ele essencialmente não muda, mas há algumas ações que ele faz de acordo com a situação que aparentemente parece ser uma mudança dele, mas não é mudança no ser, é apenas nas ordens das coisas de acordo com aquilo que vai acontecendo e como consequência também das nossas ações e pecados. Então, Deus tem movimentos no seu ser, no seu modo de agir, que não tornam o ser estático. Deus muda de atitude quando suas promessas, por exemplo, são condicionadas à obediência, porque nós temos na Bíblia Sagrada variados tipos de promessas. Promessas que são seguras, por exemplo, independentemente de qualquer coisa, essas promessas haverão de acontecer. Quando a gente começa a ler, por exemplo, lá Apocalipse 1, aí diz assim: revelação que Deus deu ao seu servo João quando estava na ilha de Patmos, preso por causa da palavra de Deus, das coisas que em breve devem acontecer. Ali nós temos uma ideia muito clara. Aquelas coisas deveriam acontecer. Não tem chance, não tem nenhuma possibilidade de nós mudarmos o curso da história para que aquilo não aconteça.
Eu e você não temos condições nenhuma de mudar o curso da história para que Jesus não venha. Não temos condições. Porém, nós temos algumas outras promessas que são condicionais. O quinto mandamento é um exemplo muito claro disso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue sua vida sobre a terra. É uma promessa, é um mandamento com promessa, e promessa essa que é condicional. Você será abençoado à medida que cumpre esse mandamento, mas você também sofrerá as consequências à medida que você descumpre esse mandamento. Nós temos, desculpe, em Deuteronômio, um texto que fala exatamente sobre isso, né? Bênçãos e maldições. As bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência. Então, aparentemente, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada alguns textos que parece que Deus está mudando, que Deus está mudando de opinião, mudando de cenário, mas não é assim que acontece. Vamos ver algumas ações de Deus que nos revelam esse aspecto. Ele não muda no seu ser, mas algumas ações, elas são alteradas de acordo com a necessidade e com o próprio propósito dele. Então, temos aí. Ele desvia o rosto em ira e volta para nós em graça. A gente tem muitos textos na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, na caminhada do deserto é um exemplo vivo disso, aonde Deus fica indignado com o povo e se ira com o povo, mas logo em seguida Deus volta o rosto para o povo e concede graça ao povo. Você vê isso, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 16, na primeira grande provisão que Deus dá ao povo com o envio do maná. Diz o texto que no 45º dia, aliás, no 15º dia do segundo mês, 45 dias depois que o povo saiu do Egito, acabou a comida e o povo teve fome. E diz lá o texto que o povo murmurou, porque não tinha mais alimento. Deus fala a Moisés e se mostra indignado por aquela atitude do povo, em estar reclamando por não ter pão. Só que, imediatamente, Deus diz assim, no versículo 4, parece em diante, farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, 2 gômeres para cada pessoa, e não se pode colher mais, é preciso colher apenas o suficiente para cada dia. Quem colher mais, esse alimento se tornará, virará bicho ou vai cheirar mal, para que o povo aprenda a confiar, a depender. Eu vou provar o povo nisso. Então Deus se ira com o povo por causa da incredulidade, da reclamação, da murmuração, mas ao mesmo tempo Deus volta os olhos para aquele povo com graça. Nós temos Deus se arrependendo. Vai lá, por favor, para Gênesis. Nós não vamos abrir todos os textos, apenas alguns que forem necessários, mas abra aí Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Um chiadozinho, tá? O microfone te pega outro. Esse presta? Esse aí tem. Som. Oi. Parou. Gênesis 6:6. Pode ler quem encontrou. Outra pessoa, por favor, já abre 1 Samuel 15:11. Gênesis 6 nos mostra a iniquidade crescente do povo, iniquidade essa tão grande que Deus vai dizer ter se arrependido de fazer o povo. É aí então que a gente começa a comparar texto com texto e diz assim, ora, mas Deus quando criou o homem, quando criou os animais, quando criou as plantas, quando criou a mulher, quando criou a terra, viu Deus que tudo era muito bom. Como é que Deus viu que tudo era muito bom, sendo Ele um Deus onisciente como é, e agora olha para esse mesmo homem que Ele criou e diz que se arrependeu de ter feito o homem? É uma aparente mudança em Deus. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê esse termo arrependeu. 1 Samuel 15:11.
Deus levanta Saul como rei, o povo mesmo pede um rei, vocês lembram da história? O povo estava insatisfeito porque não tinha rei, e pede a Deus que mande um rei. Deus levanta Saul. Saul foi um rei de fato ímpio, foi um rei ímpio. Só que aí chega um momento da história que Deus vai dizer: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. Ora, parece-nos, de acordo com essa leitura que a gente faz assim em nossa Bíblia, que Deus não tinha muita previsão do que haveria de acontecer. Então, por isso que ele se arrependeu. Porque, naturalmente, quando nós, em nosso contexto hoje, falamos sobre se arrepender, nós estamos falando de algo que nós não tínhamos conhecimento, por isso que nós fizemos e acabamos nos arrependemos. Eita, mas eu me arrependi tanto de ter votado em fulano, né? Fez umas promessas tão bonitas e tal, mas não cumpriu o que disse. Eita, mas eu me arrependi de ter começado a fazer essa casa, porque eu pensei que ia gastar 100, já vou gastando 250 e ainda falta o principal. Mas eu me arrependi tanto de ter comprado esse carro, quando eu avaliei, levei na oficina, aparentemente estava tudo bem, mas agora eu percebo que há uma série de falhas mecânicas nesse carro que eu não tinha visto. Normalmente nós nos arrependemos porque nos falta conhecimento por inteireza das coisas e porque nós não temos a previsibilidade do que acontecerá depois. Então a gente se arrepende. Também nos arrependemos porque a gente pratica coisas erradas. Então, eu fiz o que era errado, eu me arrependo hoje, porque quando eu era mais jovem procedia assim, hoje eu me arrependo. Só que isso contradiz completamente o caráter santo, justo, perfeito do nosso Deus. Então, é aqui que entra em choque a imutabilidade de Deus, aparentemente entra em choque, a imutabilidade de Deus com tantos textos, porque não são um ou dois textos, são muitos textos, que diz que Deus se arrependeu. E aí nós temos que entender isso, ou a doutrina da imutabilidade de Deus, o atributo da imutabilidade de Deus, baseado em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Ou Deus, de fato, não muda, ou a Bíblia está mentindo sobre esse atributo. Então, a gente vai começar a ver esses textos que aparentemente diz que Deus muda, depois nós vamos ver o porquê que a Bíblia escreve assim: arrependeu. Vamos ver ainda outro texto que parece ser mais complexo. Êxodo 32, 10 a 14. Eu adoraria examinar cada um texto desse, mas não dá, irmãos. Para examinar cada texto desse é um sermão expositivo para cada um. Êxodo 32, 10. Até o 14, né? Diz assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que diante da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, do mal que dissera havia de fazer ao povo. Esse é um texto que, dentre os demais textos, parece ser o mais entranhado que a gente tem, porque nós temos dois aspectos aparentemente complicados aqui. Primeiro, Moisés aconselhando Deus. Perceberam isso no texto? Moisés está fazendo um tipo de uma oração, porque é uma intercessão, e nessa oração ele está aconselhando a Deus no que é que ele deveria fazer. Oração não é aconselhamento. A gente sabe disso. Então, quando a gente está orando ao Senhor, a gente não pode ficar dizendo: Deus, o Senhor faça assim, o Senhor faça assim. É de acordo com a vontade dele. Mas é claro, é óbvio, Moisés falava com Deus como? Face a face.
Deus o tinha em profunda intimidade. E nós temos nesses textos aqui o caráter da intimidade que Moisés tinha com Deus, e ainda mais, à medida que Moisés orava a Deus, intercedendo pelo povo, e lembrava daquilo que Deus havia feito, havia prometido, tinha um propósito pedagógico em tudo isso aí. O pecado do povo, a situação que eles estavam, as ameaças que Deus fazia com que Moisés e o povo se lembrasse do que Deus já havia feito. Então, a gente vai começar a entender o propósito dessas ações de Deus e dessas palavras de Deus em que ele se arrependeu, mudou de plano, mudou a rota, mais como um ato pedagógico para o povo do que para ele mesmo, porque ele não muda. A gente faz isso ainda hoje, quando, por exemplo, nós vamos repreender nossos filhos. E nós sempre fazemos ameaças. Se você não comer, não vai tomar o suco. Se não comer, não vai comer o doce. Se você não passar na prova, não vai viajar de férias. Se você não fizer isso, não vai ter aquilo. Todos nós sabemos que isso nem sempre é uma verdade. Um princípio pedagógico claro e bíblico é que você não deve mentir aos seus filhos. Só que nós fazemos ameaças. Não com o propósito de mentir para eles, mas com o propósito de que eles vejam que estão errando, reconheçam o seu pecado, mudem a direção, e aí então você tem um propósito maior que é alcançado, a obediência e a execução daquilo que você desejou. A mesma coisa acontece quando Deus fala com o seu povo. Por quê? Deus sempre vai chamar o seu povo, especialmente Israel, de filhos. Deus tinha o seu povo como filhos, afinal de contas, eles foram adotados por Deus. Eu acho que eu tratei aqui na igreja sobre a paternidade de Deus. E eu mencionei aqui em um estudo, foi no escola dominical, como que Deus era tratado, era reconhecido como pai, e como que Israel era chamado por ele de filhos. Então, de maneira paterna, Deus ensina a Israel através dessas ações que ele tem. Por isso que a gente encontra, inclusive, algumas ameaças de Deus, sendo que essas ameaças depois são revertidas. Deus não cumpre aquelas ameaças que ele disse que haveria de fazer se o povo tivesse essa ou aquela outra situação. Aqui em Êxodo capítulo 32, fica muito claro isso. Parece que Moisés está dizendo a Deus que se ele condenasse o povo, ele estaria fazendo uma grande besteira, porque os egípcios iam ver Deus matando o seu povo e ia dizer: tiraram o povo aqui do Egito, Deus tirou o povo do Egito para nada, porque acabou morrendo o povo tudinho. Parece-nos que Moisés aqui está dando conselhos a respeito daquilo que Deus haveria de fazer. Só que, na verdade, é Deus que está conduzindo o próprio Moisés a orar sabiamente, lembrando os princípios estabelecidos, as promessas que Deus havia feito. E Deus agora, de maneira tal, toca no coração de Moisés, que Moisés consegue expressar na sua oração exatamente aquilo que era já a vontade pré-determinada de Deus, quando ele diz que não mataria o povo. Então, Deus desvia o rosto, aparentemente se arrepende, aparentemente muda os planos dele, ele fica irado. Números capítulo 11, versículo 1 e versículo 10, Salmo 106, 40, vamos abrir esses dois textos aí. Deus fica irado, Números 11, 1, depois o verso 10, Salmo 106, 40. Eu vou ler o 106, 40 logo. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Então Deus se ira contra o seu povo. Números 11, 1. Alguém achou? Diz assim, ó: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor,
ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés agora acha pesado aquela situação, mas assim como acontece aqui em Números capítulo 11, vai acontecer também em Números capítulo 16. Vai lá para esse texto. Números 16. Onde eu vou pregar esse texto aqui na igreja. Está prontinho lá o sermão. Número 16, verso de número... Cadê o verso aqui? O 15 também, mas é outra condenação. Veja logo o 15 para a gente entender. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Aqui nós temos o aspecto da ira de Deus. Só que aí depois eles acendem os incensários, e quando a gente chega lá no versículo número 20 e 29, não, 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, com todas as suas casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Agora veja, por favor, versículo 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Versículo de número 45 agora. Levantai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tornou, pois, Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé, entre vivos e mortos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Aqui nós temos muitos momentos, eu citei apenas alguns momentos da história, aonde Deus, com ira, mata o seu povo, porque só nesse evento aqui, no total, mais de 15.000 pessoas foram mortas, 14.700 com a praga, 250 que queriam se apresentar como sacerdotes, sem terem sido escolhidos por Deus, Deus fulminou todos eles, e as famílias de Corá, Datã e Abirã, cuja terra se abriu e os fendeu. Nós não sabemos o número, mas como diz que foi as famílias, as casas, as famílias, os bens e todos os homens que trabalhavam a estes personagens, provavelmente nós temos um número aí acima de 15, talvez até se aproximando de 15.500 pessoas que morreram num único dia, de um dia para outro, melhor dizendo, por causa da desobediência e do furor da ira de Deus que se acendeu contra o seu povo. Ao mesmo tempo, Deus utiliza o sacerdote para cessar aquela praga. Tem um aspecto cristológico aqui belíssimo, que a gente um dia vai trabalhar aqui na igreja. Se Deus quiser, está lá pronto o sermão, depois eu prego. Então você tem Deus ficando irado. Por outro lado, você tem também Deus deixando de lado a sua raiva, a sua ira. Tanto nesses textos de Deuteronômio 13, 2 Crônica, Jeremias, você tem isso, como até mesmo aqui no número 16 você vê isso. Deus fica irado e Deus deixa de lado a sua ira quando permite que o sacerdote acenda incenso
e através disso o povo seja livre da continuidade daquela praga. A atitude de Deus para com os piedosos é uma coisa, sua disposição para com os ímpios é outra. Provérbios 11, 20 e 12, 22 nos mostra isso. Vamos lá para Provérbios 11, 20. Ele abomina uns e ao mesmo tempo ama outros, tem prazer em outros. Mesma coisa acontece no 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. Então, você tem Deus com ações diferentes de acordo com algumas situações. É puro, com torto ele se mostra um oponente astuto. Salmo 18, 26 e 27 diz assim. Salmo 18, 26 e 27. Com o puro, está um pouco alto, está querendo dar microfonia. Com o puro te mostras puro, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então, nós temos, irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, inúmeras ações de Deus, que à luz da sua imutabilidade parece ser uma grande contradição. Só que, diante disso então, vamos passar aí para o 31, já para adiantar um pouquinho, nós vamos perceber que embora a imutabilidade de Deus seja um fato comprovado biblicamente, nós temos algumas aparentes mudanças. Eu vou tratar apenas duas nessa noite, porque o tempo não nos permite ir muito além. Primeiro, mudanças de atitudes em Deus. Mudanças de atitudes em Deus. Em muitos momentos a Escritura nos mostra que Deus muda de atitude para com os homens. E essas atitudes se relacionam muito com a ação deles. O Salmo 78 é um típico exemplo dessas mudanças em Deus. Deus muda de atitude no seu relacionamento com os seres humanos, dependendo da atitude que eles têm para com os seus mandamentos. Deus age de acordo com os padrões e exigências de sua natureza moral. Ah, pastor, mas isso é uma contradição, porque diz que Deus é fiel a si mesmo. Então, um Deus que é fiel a si mesmo não pode mudar de acordo com a nossa fidelidade ou infidelidade. Isso é verdade. Deus não pode fazer isso, nem faz isso, que isso vai contra a sua natureza. Só que, em muitos momentos da história, Deus deixa claro como as ações poderiam ter consequências punitivas dele. Um exemplo disso é o que nós lemos no início com a vida do rei Ezequias. Eu vou chamar você de novo para abrir o texto de Isaías, capítulo 38, texto que nós começamos a ler na introdução do estudo. Você vai encontrar o texto sinótico, a referência maior, lá em 2 Reis, do capítulo 18 em diante, sobre a vida de Ezequias e esse mesmo acontecimento que é narrado aqui. Diz o texto que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E Deus diz a Isaías: vai lá dizer a Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Por isso, então, vem a seguinte ordem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma promessa segura: você vai morrer, você não vai viver. Há duas maneiras de se interpretar essa ordem de Deus aqui. Deus estava se referindo a um ato que seria imediato, então Ezequias precisava mudar de vida urgentemente, porque ele morreria imediatamente, ou o que está em conexão com o que Deus vai dizer depois ao profeta Isaías, a morte dele de fato chegaria, porque ele é um ser mortal, mas ele precisava estar com a sua vida em ordem diante de Deus.
independente da brevidade ou da longevidade que ele tivesse, a exigência para estar andando diante do Senhor em integridade, ela é dada a todos nós em todo o tempo. Só que aí, nós temos um problema, que aparentemente vai surgir aí no versículo 2, 3 e 4, quando Ezequias agora começa a chorar, prantear diante do Senhor, aparentemente, não apenas aparentemente, mas realmente arrependido dos seus pecados, dos seus males. Ezequias foi um rei bom, foi um rei íntegro, andou na presença de Deus, porém, assim como outros reis, tinha pecados. E Deus chama a atenção, especialmente daqueles que são seus. Aquela velha frase que eu digo sempre aqui, né? Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Tiveram outros reis muito piores que Ezequias, e que Deus não chegou para dar um puxão de orelha. Que Deus não chegou junto para disciplinar, para exortar, para punir assim, como estava fazendo essa ameaça a Ezequias. A gente pode dizer, mas por que isso então? Por amor ao próprio Ezequias, Deus o disciplinou. Deus disciplina a quem quer bem, assim como o pai disciplina um filho que tanto ama. Então, às vezes, você vai encontrar personagens que pecaram, não foram disciplinados. Crentes que na igreja pecam, escondem os seus pecados, ninguém descobre, ninguém disciplina. Tenha cuidado, porque provavelmente esse camarada é um joio no meio dos trigo. É um joio no meio do trigo. Porque Deus disciplina o filho a quem quer bem. A disciplina, ela é bíblica, ela é boa, ela tem um fim de restauração, ela mostra o cuidado de Deus em não nos permitir continuar pecando. É o que acontece aqui com o profeta, com o rei, melhor dizendo, com o rei Ezequias. E aí no versículo de número 4, novamente Deus fala a Isaías. Eu não queria estar na pele de Isaías nesse momento, porque Deus manda ele, vá lá dizer que ele vai morrer. Aí Deus agora, Isaías, vá lá dizer que ele não vai morrer. Parece que Davi estava que nem um menino mandado, dizendo e desdizendo algo de alguém que não tinha muita certeza e convicção do que queria. Parece-nos. Versículo 4 então diz assim: veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Isso não muda a realidade de que Ezequias vai morrer. Ele haveria de morrer. Ele vai morrer e não vai viver. Por outro lado, mostra que aquela promessa que Deus fez carregava um tom imediato. Quando Isaías vai a Ezequias, não diz o dia que ele vai morrer. Pode ver, tanto nesse texto, quanto lá em 2 Reis 19, que Deus não diz, olha Ezequias, tu põe tua ordem em casa, porque senão depois da manhã tu vai morrer e não vai viver. Diz que ele vai morrer e não vai viver, só isso. O dia, a hora, o momento exato não diz. Porém, Deus vai dizer agora que ele teria uma sobrevida de mais 15 anos por causa do arrependimento dele. E aí agora a mente da gente, mente de quem pensa biblicamente, teologicamente, começa a entrar em parafuso. Por quê? Todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Salmo 139. Os decretos de Deus são invioláveis, ele não volta atrás. Deus é imutável. Então, como é que ele agora diz que alguém vai morrer e depois diz que tem mais 15 anos de vida pela frente? Por acaso Deus determina no dia de nascer e morrer e depois muda isso? Não pode. Deus não é contrário à sua própria natureza. Aqui nós temos um exemplo de uma promessa que Deus faz num tom ameaçador. Sabendo Deus que Ezequias iria se arrepender, agora manda Isaías de volta dizer, olha, diga que ele vai ter mais 15 anos de vida. Agora, sinceramente, eu não sei se isso foi bom ou foi pior. Porque a gente tem um aspecto da graça, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, nós agora temos um prazo determinado. Imagina chegar alguém para você e dizer assim, você só tem tantos anos para viver. Você não vive. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai morrer. Mas em só descobrir uma doença, a gente já fica, né? Todo mundo que descobre alguma doença séria já fica assim, dá um bug na cabeça, nas emoções, mexe com tudo. E a gente nem sabe quando vai morrer. É só uma doença.
Pode ser curada, pode ser revertida. Imagina alguém chegar para você, você tem mais 15 anos. Parece ser muito, né? É muito tempo. Mas para quem está com prazo de validade contado, vai ser uma tormenta. Eita, só falta agora 14, só falta 13, só falta 12. Quando for chegando na reta final, já era. Vai deixar de viver pela ansiedade, pela angústia. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer isso aqui. Está perto de chegar de morrer. Mas o fato é que essa mudança de atitude em Deus vai gerar em Ezequias o quê? Arrependimento. O que acontece então não é Deus mudando. No final das contas, quem é que muda? Ezequias. Quando Deus diz a Moisés, olha Moisés, eu vou matar o povo. Aí Moisés diz, Deus, pelo amor, não faça isso não, o povo tal. Chama o povo e diz, olha, Deus vai punir vocês e nós temos feito um grande mal. Deus diz assim, então eu vou ter misericórdia. Quem é que muda nessa situação? O povo. É o povo que muda, porque fica com temor, com reverência, com medo. Então essa aparente mudança em Deus, na verdade ela é uma provocação de nossa santificação, de nossa mudança, de nosso comportamento diferente. Aparentemente Deus muda, mas quem é mudado somos nós. A mesma coisa acontece na oração. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, olha, eu estou orando pelo meu marido, porque aquilo é uma praga ruim, e não sei, aquilo é uma praga ruim, só me faz raiva, eu não aguento mais, não suporto mais. Eu entrei em um propósito de oração por ele. Aí a irmã fez lá o propósito particular dela com Deus, não sei quanto tempo foi e como foi que ela fez, faz tempo isso, foi aqui não, viu? Fez lá o propósito dela, aí quando foi assim uns meses depois, a irmã estava no culto de oração, eu quero dar um testemunho. Aí o pastor lá da igreja liberou, aí ela foi lá dar o testemunho. Ela disse, irmãos, eu entrei num propósito para Deus mudar a vida do meu marido, porque eu estava querendo me separar dele, já estava com tanta raiva dele, não sei o quê, mas quem mudou fui eu. Estou apaixonada pelo meu marido. Às vezes nós oramos pedindo que Deus mude uma situação, uma cena, uma história, uma situação. Só que na verdade quem é mudado é a gente mesmo. Nós que somos confrontados por Deus, conformados à vontade dEle, a mudança não ocorre nele não, porque a nossa oração não vai mudar o coração de Deus, a mente de Deus. A oração vai cumprir aquilo que Ele já determinou, a sua vontade. Então nós temos aparente mudança na atitude de Deus. Essa mudança na atitude de Deus, de modo algum indica que Ele mudou qualquer coisa na sua natureza, nos seus atributos. No seu ser, Ele não muda. Agora, que ora ele age de acordo com amor, ora ele age de acordo com justiça. É o que acontece com Ezequias, é o que pode acontecer, inclusive, com qualquer um de nós. E para a gente terminar o estudo, o arrependimento de Deus, que é uma questão que eu já mencionei aqui, mas é o que o povo mais pergunta. E Deus se arrepende, pastor? A Bíblia diz que sim, mas eu quero mostrar aos irmãos o que é que significa esse arrependimento de Deus, baseado nesse texto e em tantas outras passagens mais que a gente tem. Gênesis 6, que já foi lido, Jeremias 18, 8, 26, 23, Jonas 3 é um claro exemplo disso. Eu vou pregar aqui Jonas, logo, preparando uma série em Jonas. Aí eu vou falar sobre esse texto também. Você tem Deus dizendo assim, eu me arrependo de ter feito isso. Como é que é esse arrependimento de Deus? O que é que significa? Algumas dessas passagens dizem respeito à mudança da atitude de Deus estudada acima, mas há outras passagens que parecem indicar uma mudança ainda mais séria. É como se Deus estivesse de fato mudando o seu caráter, o seu ser, o que não é verdade. Na teologia, passagens desse caráter, desse tipo, a gente chama de antropopatismo. O que é isso? Você vai encontrar um livro sagrado numa linguagem humana. Por isso que a gente diz, a Bíblia é divina humana. Ela foi inspirada por Deus, mas foi entregue a homens. Deus usou homens e através do seu Santo Espírito, Deus usou homens para escrever sua palavra. Ela tem um caráter divino? Tem, mas ela tem um caráter humano. A linguagem é humana, as figuras são humanas. A gente às vezes diz assim, né? Olha, fale a língua dos anjos, como se fosse uma coisa assim
diferente, né? Aí o pessoal pentecostal fica se pegando nisso. Fala agora em língua dos anjos. E eu pergunto, quando os anjos de Deus apareceram na terra e se comunicaram com as pessoas, qual foi a linguagem que ele utilizou? Utilizaram, né? A do povo. Lembra lá de Sara teimando com o anjo? Eu vi um pastor dizendo que mulher, com todo respeito às irmãs, viu? Mulher é um negócio sério. Discutiu até com o anjo, rapaz. Sara, você duvidou, você riu. Eu não ri, não. Sara, você riu. E ela, não. Brigando com o anjo. Tem condição de um negócio desse? Eita teima, né? Qual foi a linguagem que o homem falou? Que o anjo falou? A língua deles. A linguagem deles. Então, a Bíblia Sagrada é um livro escrito na linguagem humana. E você vai encontrar muitas referências bíblicas a Deus também como sendo referências humanas. Você tem um Deus que sente, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece, um Deus que é comparado a animais, como águia, como leão. Ele acolhe os seus filhos como uma galinha debaixo de suas asas. Você vai encontrar inúmeras menções humanas, para que nós venhamos entender. Só que aí nós temos na Bíblia Sagrada alguns momentos da história aonde Deus teve um sentimento tal com o pecado do homem que foi impossível aos tradutores sacros encontrar uma palavra que equivalesse àquilo que Deus havia sentido. Por isso que nós temos uma dificuldade gigantesca na Bíblia Sagrada quando as expressões do sentimento que Deus teve diante do pecado do homem é traduzida por arrependeu-se. Mas ao mesmo tempo, os tradutores da Bíblia Sagrada não conseguiram encontrar nenhuma outra palavra que traduzisse no original o que Deus havia sentido. A palavra mais aproximada para isso foi a palavra arrependimento, só que ainda assim não é uma palavra perfeita para traduzir os termos. Por quê? Na nossa cultura, no nosso contexto, o arrependimento está ligado ao que é ruim, à falta de conhecimento, ao pecado, a uma falha que nós tivemos. E isso não acontece com Deus. Deus não faz o que é mal, Deus não tem perigo de Deus não saber o que haveria de acontecer, nem muda os seus planos. Porém, a única expressão que mais se assemelhou ao sentimento que Deus teve quando o homem pecou foi a palavra arrependeu-se. Que com isso, os intérpretes queriam mostrar, Deus teve um sentimento triste para com aquilo que o homem fez. E como é que a gente expressa isso? Os tradutores sacros rodaram atrás de uma palavra e a que mais se adequou um pouquinho foi arrependimento, que ainda para nós hoje não é uma palavra perfeita. Tem uma questão mais complexa que eu não quero trazer para a nossa doutrina isso, porque é uma questão manuscritológica e é bem complexa essa parte, que é o aspecto da dificuldade de você traduzir, irmãos, a língua que você conhece para outro povo. Por exemplo, eu faço uma recomendação aos irmãos. Lá no YouTube, você pode encontrar isso. Há um livro da editora Betânia chamado O Totem da Paz, de Richard Bach. Esse livro é extraordinário. É a história de missionários que foram à Nova Guiné Holandesa, evangelizar pessoas que nunca tinham tido contato com humanos, com outras pessoas, né? com outros povos e outras civilizações. Eles falavam outras línguas, eles tinham um contexto totalmente diferente. E esse missionário, Dom Richard, vai lá para pregar, para ensinar, mas antes disso, ele precisa passar um longo período morando naquela tribo para aprender a cultura, para aprender os costumes. Eu vou trazer aqui depois, quando Deus permitir um dia, o pastor acho que é Roberval o nome dele, esqueci o nome agora. Ele é irmão do pastor Milton. Ele é irmão, ou vocês não conhecem, eu acho. Ele trabalha com a tradução da Bíblia Sagrada, lá entre alguns ribeirinhos na Amazônia, entre povos que falam dialetos diferentes do nosso português. Aqui dentro do Brasil, nós temos missões transculturais. E ele está lá
ele contou essa história faz uns 8 anos, então ele já está lá mais de 20 anos traduzindo a Bíblia para esse povo. Ele demorou 14 anos para aprender o dialeto, aprender a cultura, para criar um alfabeto, ensinar esse alfabeto ao povo e depois traduzir a nossa Bíblia para a linguagem que ele criou para esse povo. Isso é um trabalho extremamente difícil. Nós temos, inclusive, muitos missionários transculturais de nossa igreja empenhados nessa missão, que é traduzir a Bíblia para outros povos em outra língua. A dificuldade é gigantesca, porque a palavra que a gente conhece aqui, lá naquela cultura, é diferente da nossa, o contexto. Então, tem todo um contexto que é difícil de ser feito traduções, por isso que algumas traduções elas acabam sendo mais infiéis, outras mais próximas ao sentido original do texto. Então, quando nós temos na Bíblia Sagrada a tradução, e o Senhor arrependeu-se, foi uma tentativa de encontrar um sentimento que houve no coração de Deus, mas uma tentativa fraca e falha. Por quê? Não havia palavras para traduzir isso. Muito semelhante ao que acontece com o nome dele. Lembra lá quando a gente estudou aqui sobre os nomes de Deus? Qual o grande nome de Deus? Ele vai dizer, eu sou que sou. É o tetragrama judaico, Yahvé, sem nenhum sinal massorético. Por quê? Não se traduz com outros nomes. É o nome. Os judeus, quando traduziam então o nome de Deus, eles colocavam lá muitas vezes o nome. É o nome que não se traduz. É o nome que não tem nada que se assemelhe. Por isso que ele vai dizer, a quem me compararei, diz o Senhor? Não tem outros deuses, não faço imagem de escultura, não tem com que comparar a Deus. Então, os sentimentos de Deus na Bíblia Sagrada muitas vezes são incomparáveis. Por quê? Ele está falando para criaturas que são limitadas. Ainda que ele tente falar, não vai entender. É como, por exemplo, você pegar alguém que não sabe ler, de modo algum, a pessoa não sabe ler, não tem ciência nenhuma de ler, não sabe o que é um A, um B, um C, não sabe as vogais, não sabe as consoantes, e você querer ensinar para ela o verbo to be do inglês, que até hoje eu não entendi esse negócio. Aí nós vamos aprender aqui o verbo to be, né? Eu chamo to be, mas nem é to be que diz. Paulinho sabe, né? Paulinho sabe. Vamos aprender aqui o verbo to be. Eu tinha uma raiva quando o professor Balbino ficava verbo to be, e toma uma semana, 2, 1 mês, 2, 1 ano, entrava na outra série e o verbo to be não saía, eu não aprendi esse bendito desse verbo to be. Aí você vai pegar uma pessoa que não sabe ler e vai dizer, vamos aprender agora o verbo to be. Ela vai ficar assim. Como é que você traduz isso? Como é que você explica isso? É um exemplo esdrúxulo para falar o seguinte, como é que nós vamos entender um sentimento que houve no coração de um Deus que é Criador, que é Senhor dos céus e da terra, em linguagem humana? Por isso que a gente tem o antropopatismo, a atribuição de sentimentos humanos ao ser de Deus. É para a gente tentar entender. João Calvino, quando comenta a revelação de Deus, ele vai dizer assim, Deus, quando se revelou ao homem, Deus teve que se debruçar à terra e balbuciar palavras para que a gente entendesse. É para mostrar esse aspecto de que Deus, para que a gente entendesse a sua voz, a sua palavra, ele falou de maneira muito simples, como a gente, pai, fala a uma criança pequenininha. A voz de Deus é poderosa, desnuda os bosques, ela faz tremer a terra, ela faz dar coça às crias, faz dar cria às costas. Salmo 29, né? Como é que nós, seres humanos, vamos compreender isso? É como voz de muitas águas. Então, há expressões na Bíblia Sagrada, que são de difíceis compreensão. Isso é uma aparente mudança em Deus, mas não quer dizer de maneira nenhuma que Deus é um ser mutável, que ora pensa assim, que ora pensa diferente, decide uma coisa agora, decide outra hora outra. Não. E as aparentes mudanças que nós temos é para revelar esse caráter dele em cumprir com bênção, com maldição, de acordo com o nosso comportamento, com a nossa obediência à lei ou não, ou com ameaças para que a gente se santifique. Há um texto aí, Salmo 110, 4, que diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Um outro texto ainda para a gente concluir, Números 23, 19,
Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora diz que Deus se arrependeu. Números 11 fala que Deus se arrependeu. Números 23 diz que Deus não se arrependeu. É exatamente o fator complexo linguístico da tradução da Bíblia Sagrada. Aí nessas horas, quando a gente entende um pouquinho da história bíblica, da tradução da Bíblia, a gente consegue entender que Deus não está se contradizendo. Porque muita gente pega a Bíblia, lê a primeira vez e diz assim, está vendo aí? Eu já vi ateus fazendo essa argumentação, tá? Esse Deus que os cristãos defendem é um Deus totalmente contraditório. Ora diz uma coisa, ora diz outra. Vive se arrependendo como um homem. Ele não pode ser Deus como os cristãos dizem que é. Na verdade, é uma falsa interpretação da Bíblia Sagrada. Finalmente, para a gente concluir, a imutabilidade de Deus é de enorme importância para nós, seres humanos, que somos mutáveis, falíveis, limitáveis. Duas coisas que a gente deve considerar para a gente terminar aqui. Primeiro, aprender a ver que a base do nosso consolo, esperança, encorajamento e força está na imutabilidade de Deus. Eu sou encorajado a servir a Deus, mesmo diante das adversidades e dificuldades, porque eu sei que Ele não muda. Ele não muda. E a imutabilidade dEle me faz ter fé, esperança. Que momento você se decepciona na igreja com as pessoas? Isso nem acontece aqui, né? Não acontece não. Nunca aconteceu comigo, nem nunca aconteceu com vocês. Das pessoas lhe decepcionarem, das pessoas lhe entristecerem, né? De eu entristecer vocês, decepcionar vocês. Tem gente que cria uma expectativa assim absurda, sabe? Muitos irmãos se entristecem comigo porque criam uma expectativa assim absurda. De repente eu não supro as expectativas que eles têm, aí fica decepcionado, né? É normal acontecer isso. Mas o que é que nos sustenta diante dessas horas? Quando eu não tenho minhas expectativas supridas e quando vocês não têm uns nos outros, no cônjuge, nos filhos, no marido, na mãe, no pai. O que é que me faz manter-me firme e confiante? O meu Deus não muda, Ele é imutável, por isso que eu posso descansar. Segundo, a gente deve aprender a aplicar a doutrina da imutabilidade de Deus à nossa vida e na vida de nossos descendentes, de nossos filhos. Ensinar aos nossos filhos da imutabilidade de Deus. Olha, meu filho, eu mudo, eu sou mutável, eu me arrependo às vezes de ter feito isso, aquilo, outro, eu sou um ser que estou em crescimento, em aprendizado. Por isso que você deve olhar sempre para Deus. Ele não muda não. Nosso maior exemplo é Ele. Nossa maior motivação é Ele. Então, entre tantas coisas que a gente poderia mencionar aqui, a imutabilidade de Deus, ela nos consola, nos encoraja e nos motiva a seguirmos sendo fiéis ao Deus que é imutavelmente fiel a todos nós. Bom, vou parar por aqui. Eu pulei um bocado de slide aí por causa do horário, mas tá bom. O propósito principal é esse mesmo. Alguma pergunta, irmãos? Não? Então, semana que vem, se tiverem, refaçam. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento de culto. Passei os 10 minutos. Muito obrigado, Senhor, por esse instante, por este estudo. Vem, Pai amado, nos fazer crescer na graça, no conhecimento, em santidade e em desejo de ser mais fiel a Ti. Tu és o Deus que não muda. Tu és o Deus que não se arrepende como filhos dos homens, como os filhos dos homens. Tu és o Deus que age em conformidade com a Tua vontade, para o louvor de Tua glória, para a santificação do Teu povo, para a punição dos perversos. E nós queremos, ó Pai, aprender a descansar em Ti, diante da nossa mutabilidade, diante das nossas muitas limitações. Nós queremos, ó Pai, cada dia mais, vivermos na dependência do Senhor, desejando fazer a Tua vontade, desejando glorificar a Ti. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém.